Você que tem a sua Bíblia e trouxe ela, Isaías capítulo 40, versículo 29. Hoje é uma data muito especial na vida dessas pessoas que nasceram de novo. Amém? Queremos, como igreja, amá-los, cuidar de vocês, acompanhá-los. Vocês não estão sozinhos, amém? Nós queremos estar cuidando de vocês, não cuidando da vida de vocês, cuidando de vocês, é diferente. Tá bom? Queremos amá-los cada vez mais, acolhê-los e acompanhar nessa caminhada. Tá joia? Eu quero falar de um assunto muito importante hoje, que eu acho que é interessante para todos. Eu quero falar sobre cansaço espiritual. O que fazer quando vem um cansaço espiritual? Quando vem aquela vontade de chutar o balde, como diz a gíria. O que fazer, por exemplo, quando eu não tenho mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de vir na igreja, não tenho mais vontade das coisas de Deus, parece que isso vai perdendo o sentido, vai criando uma certa preguiça espiritual, uma certa fraqueza, um certo distanciamento, né? E quando vê, nós até adormecemos, não é? Quem aqui não ficou cansado? Quem aqui, por exemplo, não chegou em casa cansado e sentou no sofá para ver uma televisão, mesmo cansado, e dormiu sentado? Porque estava tão cansado que não aguentou ir para a cama. Não é? E esse cansaço é comum. E quem aqui nunca teve preguiça também? Não é? Aquela preguiça assim, hoje eu não vou fazer nada. Eu estou com uma preguiça, nem louça eu vou lavar. Não é? Todo mundo, alguém já se sentiu cansado aqui? Eu já. Amém? Alguém já se sentiu com preguiça? Eu já. Você já se sentiu também? Então, é normal isso, né? O anormal é quando esse cansaço e essa preguiça, essa espécie de desânimo, ele desemboca não fisicamente, mas desemboca na vida espiritual. Aí é perigoso. Porque a vida espiritual, pessoal, ela é ativa, ela é crescente, ela é dinâmica. Sabe? Ela não pode cansar. Mas, quando chegarmos a um nível de cansaço, nós temos Deus que nos ajuda nesse cansaço. Não significa que eu estou dizendo para você que você não vai cansar na sua vida espiritual. Vai ter momento que a luta talvez seja tão pesada que você vai cansar. Você vai perguntar, mas o que adianta eu estar indo na igreja e as coisas não estão resolvendo na minha vida? O que adianta a minha mulher, meu marido foi para a igreja, meus filhos, mas a minha vida não mudou, pelo contrário, piorou? Não é? E aí começa a bater aquele cansaço, misturado com desânimo, misturado com, sabe? E é até aquela preguiça. Por quê? Porque quando vem a preguiça é diferente desse cansaço. O cansaço é quando as coisas dão errado e você está dando murro em ponta de faca e você acha que não está resolvendo vir para a igreja, não está resolvendo servir Jesus. E esse cansaço acontece quando o quê? Quando você abraça muita coisa para você e esquece de convidar Jesus para abraçar contigo. Então, quando você esquece de convidar Jesus para abraçar junto com você, você cansa. Você cansa. E a preguiça acontece o quê, pastor? A preguiça é diferente do cansaço. A preguiça é um cansaço de preguiça mesmo. Sabe aquele momento em que você abraçou tanta coisa lá fora, por não ser seletivo, por não saber dizer não para as pessoas, que agora você está tão cansado que você quer chegar em casa, quer sentar, e que aquele momento de preguiçoso, aquele momento assim, não é um cansaço, mas é uma preguiça mesmo, porque você trabalhou a semana toda, se abraçou, é segunda-feira academia, terça-feira é faculdade, quarta-feira vai na casa da mãe, quinta-feira não sei o quê, aí vai indo, quando a semana está cheia, e quando chega no domingo, você coloca nas costas da igreja, por exemplo, ou do pastor, ou da liderança, a obrigação de fazer um culto gostoso. Não, se o culto não for gostoso, eu não venho mais nessa igreja. Se a pregação não foi legal, eu não venho mais. Se o louvor não for bacana, eu não quero mais saber dessa igreja. Mas por quê? Porque muitas vezes você vem com aquela expectativa de lançar o teu cansaço ou a tua preguiça espiritual na responsabilidade da igreja tentar te animar, tentar tirar essa preguiça, esse cansaço, esse desânimo. E, na verdade, essa preguiça, esse desânimo, só acontece porque lá fora não houve um cuidado com a nossa vida espiritual. Porque a igreja é a última instância.
Ou seja, a vida espiritual começa lá fora, no dia a dia, e ela desemboca aqui dentro do domingo para agradecer a Deus. Né? E é claro, buscar força para mais uma semana. Mas você não pode esperar somente na igreja para ter força. Não pode esperar só no culto para ter força. Porque se você esperar só na igreja, só no culto, você vai colocar culpa no louvor, culpa no pregador, culpa em todo mundo que não conseguiu saciar aquela expectativa da tua vida espiritual que está rasa de repente. É ou não é? Mas o cansaço é uma coisa interessante. Vamos ler o que diz Isaías 40, 29. Coloca para nós. Diz assim, ó. É ele que fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Ele quem? Deus. Ele. Pastor, por que eu estou cansado e estou sem força? Você tem buscado ele? Você tem se colocado? Agora, vamos lá. Isso não é tão simples assim. Nós temos que entender que quando Deus fez o homem, né? Deus fez a terra em 6 dias, né? E no sétimo, descansou. Por que Deus descansou no 7º? Para dar exemplo para nós que nós também temos que descansar. Porque a Bíblia diz que Deus não se cansa, não se fadiga. Mas por que ele descansou? Para mostrar para o homem que ele tem que descansar também. Ou seja, Deus criou o homem com um prazo de validade. Né? Todos nós temos o nosso momento que nós estamos mais dispostos fisicamente, mas se você forçar muito o teu corpo, forçar muito o teu emocional, forçar muito o teu espiritual, você também vai ter problemas sérios de cansaço, de preguiça, de desânimo e assim por diante. Por quê? Porque você não está respeitando a bula, né? A bula ou o manual daquele que criou você. No manual daquele que criou você, ele criou você para descansar pelo menos uma vez por semana. Mas muitos não conseguem, por quê? Porque não sabem dizer não. Estão em casa e estão trabalhando. Estão em casa, estão lá lavando o carro, estão fazendo cerca, estão cortando grama, estão fazendo 50 coisas. E Deus fala, ei, esse dia é para você relaxar com a tua amada, com o teu amado. Não é? Pastor, você não tem amado e amado, vai ver televisão, vai ver série. Mas vai descansar. Você está entendendo? Não é para você abraçar coisas. Não é para você, correr atrás. Por quê, pessoal? Porque o cansaço não se trata somente de fazer coisas. O cansaço também tem a ver com o lado emocional, o lado mental. É o momento que você se desliga das coisas lá fora e se liga somente ali na tua casa, na tua família, vivendo aquele momento. Né? Então isso é muito importante, porque se você não descansar pelo menos uma vez por semana, o que vai acontecer? Você vai começar a descarregar na tua família. Porque um dos sintomas de uma pessoa cansada é a irritação. A pessoa se irrita. Cansaço gera irritação física, emocional. E você começa a descarregar na pessoa. O excesso de cansaço, né, o cansaço em excesso, melhor dizendo, ele traz irritação e também traz algumas doenças psicossomáticas também que vem com a pessoa. E por isso que nós temos que ser seletivos no que aquilo que nós abraçamos na nossa vida. Caso contrário, nós não vamos aguentar e vamos nos cansar rápido, inclusive da nossa vida espiritual. E vou dizer mais para você, pessoal. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão abraçando tudo. Abraçando literalmente tudo. O que surge a pessoa quer abraçar, ela não sabe dizer não para nada. E vou dizer algo, muitas dessas coisas que nós abraçamos são estratégias de Satanás para cansar você. Nem tudo que você abraça é bênção de Deus. Nem tudo que você diz sim, Deus está dizendo que é para você dizer sim. Nem tudo que você vê que é gostoso e que é bom veio da parte de Deus. Às vezes são ofertas de Satanás para cansar você a tal ponto que você comece a ir para um nível de cansaço espiritual e comece também a desacelerar espiritualmente. Você está entendendo? Ah, mas pastor, eu tenho que pagar as minhas contas. Se nós vamos aqui argumentar os motivos porque nós aceleramos a semana toda, com certeza o motivo bíblico principal ele vai ficar de lado, que é descansar pelo menos um dia. Se você falar, pastor, eu tenho conta para pagar, eu tenho academia para fazer, eu tenho faculdade, eu tenho não sei o quê,
Então você não vai cumprir nunca o mandamento de Deus. E é exatamente isso que o diabo quer que você faça. Que você não cumpra, porque aí ele consegue estressar você. E aí o que vai acontecer? Você vai estar tão cansado e que vai começar a ver chifre em cabeça de galinha. Como assim, pastor? Quando você está cansado, sabe o que começa a acontecer? Quando você está cansado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, você não só se irrita com a tua família, começa a ver defeito na tua igreja o tempo todo, começa, sabe, a brigar com o teu marido, tua esposa o tempo todo, começa a brigar na tua empresa e ver defeito na tua empresa. Por quê? Porque o cansaço gera esse esgotamento, essa irritação emocional. E um dos sintomas, trazendo isso para o cansaço espiritual, pessoal, para a nossa vida espiritual, um dos sintomas é o quê? Quando nós estamos cansados espiritualmente, né? É exatamente o momento em que você começa a desacelerar. Ou seja, o primeiro sintoma quando a pessoa está cansada espiritualmente, e que o diabo alcançou o seu objetivo de cansar a pessoa, porque ela não tem mais tempo para orar, não tem mais vida com Deus, não tem mais qualidade de vida com Deus. O primeiro passo é o cansaço, e esse cansaço ele vem acompanhado de desaceleramento, ou seja, a pessoa começa a desacelerar. Antes ela vinha no culto todo domingo, agora vem uma vez por mês. Antes ela orava todo dia, agora ela ora se ela se lembra. Antes ela lia a Bíblia todo dia, agora ela ora se lembra. Ela lê a Bíblia e se lembra. Então ela começa a desacelerar. Ou seja, aquilo que antes ela tinha um certo aceleramento, ela trabalhava na obra, ela estava sempre envolvida com a vida espiritual dela, e ela cuidava da vida espiritual e ajudava também a cuidar de outras vidas espirituais, de outras pessoas também. Ela já não tem mais esse prazer. Por quê? Porque ela começa a desacelerar. E com esse desaceleramento, pessoal, vem uma coisa interessante, que é o quê? Que a pessoa começa também a ter perca do prazer pelas coisas de Deus. Antes ela amava vir nos cultos, vir à igreja. Antes ela sonhava na minha igreja. Puxa vida, o meu Jesus. Ela só falava Jesus o tempo todo, não falava outro assunto da boca dela. Ela chegava a brilhar os olhos quando ela chegava domingo na porta ali. Hoje ela começa a perder aquele prazer. Parece que é um peso vir no culto. Parece que é um peso orar. Parece que é um peso buscar Deus. Por quê? Porque o sintoma também desse cansaço espiritual, além do desaceleramento, é a perca do prazer das coisas de Deus. Você começa a não ter mais prazer. E aí começa a surgir uma outra coisa, que é o quê? Outro sintoma, a inversão de valores. Aquilo que era importante em primeiro lugar, que é a tua vida espiritual, você começa a deixar em segundo lugar. Aí a vida começa a virar de cabeça para baixo. Por quê? Porque você não tem mais a voz do Espírito Santo dizendo, não faça isso, você está errado ali. Não tem mais a direção do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo começa a perceber que você está cansado espiritualmente, mas não busca socorro no Senhor, mas começa a simplesmente desacelerar por conta própria, não busca socorro no seu pastor, não busca socorro no seu líder de célula, não busca socorro em Deus principalmente, e você começa a desacelerar, é justamente isso que o diabo percebe. E aí o que ele faz? Ele começa a colocar um temperinho a mais nisso para que a coisa vá para outros níveis. Entre o quê? Perda do prazer, mas também a frieza. Ou seja, o culto pode ser um culto cheio do Espírito Santo, pode ser, sabe, Deus derramando um milagre. Tanto faz como tanto fez. Aquilo não tá mexendo em nada com você. Você entra vazio e sai vazio. Você entra vazio na igreja e sai vazio. Você entra no teu quarto para orar vazio e sai vazio do teu quarto. Por quê? Porque a frieza vai tomando conta. E a frieza é um passo muito largo para uma queda espiritual. E aí, pessoal, começa a vir a inversão de valores. Que é o quê? Que é o momento em que as coisas de Deus já não têm mais valor como tinham no início para a pessoa. E qual é o sétimo sintoma, pastor? É a morte espiritual. A pessoa é a queda, ela cai. Ela entra no emaranhado de pecados, dificuldades que ela vem pela queda espiritual. E sabe como é que essa queda espiritual pode acontecer? Preste bem atenção. Ontem eu vi um pregador falando sobre isso, mas ele falou
ele falou uma coisa que eu não ia trazer aqui hoje, mas eu achei interessante o que ele falou. Mas um dos sintomas que eu ia trazer, né, estou trazendo, é que essa queda espiritual é realmente se desviar. Se desviar do caminho de Deus. É largar a igreja, largar tudo. Ah, mas eu sirvo Deus em casa. Não serve, meu irmão. A maioria do pessoal que foi servir Deus em casa se desviou, não dura muito tempo. Por quê? Porque uma pessoa sozinha é presa fácil para Satanás. Por isso que uma pessoa que não consegue viver em comunidade, que é a igreja do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos fez para viver em comunidade, que é a igreja do Senhor. Ele falou, Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, a minha comunidade, para que as pessoas possam vir para essa comunidade e servir umas às outras, ajudar umas às outras. Então, quando você não consegue viver em comunidade, o diabo percebe que você é uma presa isolada, ele isola você do bando. E aí ele vem com a morte espiritual. Mas a pior morte espiritual, que eu te falei que eu ouvi ontem num pregador falando, não é só essa questão aí. Sabe qual é a maior morte espiritual? É aquela morte espiritual em que a pessoa estava num nível espiritual lá em cima e de repente ela se torna uma religiosa. Se torna uma religiosa. Religiosidade tem a ver com salvação? Não. Mas ela se torna um religioso. Ou seja, eu fui no culto hoje e já cumpri minha obrigação. E o religioso, ele vê um peso em tudo. Tudo na vida espiritual é um peso para ele cumprir. O religioso, ele não consegue se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque ele veio somente para fazer a obrigação dele com Jesus e ir embora. Ele não consegue se relacionar com a igreja. O religioso. E uma das mortes espirituais é quando você volta a se tornar um religioso e não mais um convertido em Cristo Jesus. O segundo momento é quando você se torna, a segunda queda é quando você se torna evangélico. Uau, pastor, como assim? Evangélico. Sabe por quê? Porque às vezes você pensa, eu sou evangélico, mas você é de Jesus? Porque tem muitas pessoas usando o título que eu sou evangélico, mas não vive a vida em Cristo. Porque hoje ser evangélico é moda. Virou modismo. É status você falar que é evangélico. E às vezes, o grande problema é quando você está na igreja pensando ser salvo e não está salvo. Não está salvo. Por quê? Porque você acha que ou a religião, ou o fato de ser um evangélico, ou de estar numa igreja, vai te salvar e não salva. Ou então você termina ficando na igreja porque você tem conhecidos, parentes e amigos e que você gosta de estar nesse ambiente gostoso, mas não está por Jesus. Então, a maior morte espiritual é quando você está na igreja e não está. Quando me converti, eu frequentei a igreja por 5 anos, me batizei, passei por todo o processo de um crente. Mas eu estava na igreja, mas depois de 5 anos é que eu me converti. Então, eu era obreiro na igreja, eu era diácono na igreja, era diácono na igreja, obreiro, me batizei, ajudava aqui, ajudava ali. Mas só depois de 5 anos que eu descobria que eu não era convertido em coisa nenhuma. Ou seja, eu estava na igreja, mas não era igreja. Eu estava em Cristo, aliás, eu dizia que estava em Cristo, mas as minhas obras, o meu pensamento, a minha atitude negava isso. Então a pior coisa é quando você acha que alguma coisa não sendo. A palavra diz que você se engana a si mesmo. E isso tem a ver com a queda espiritual, com o cansaço. Com o cansaço espiritual. E interessante, pessoal, que muitos não conseguem perceber, né? Perceber quando estão cansados espiritualmente. Porque o cansaço é silencioso. O diabo não quer que você perceba. O diabo quer te encher de atividade sem você perceber que ele está te cansando. A estratégia dele é cansar você espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Essa estratégia, ele quer fazer isso de forma silenciosa para que você não perceba e continue caminhando no erro a passos largos. E quando você se dá por conta, você inverte valores, você entra em frieza, indiferença, perca do prazer, você aí entra para o nível de morte espiritual. E aí já é tarde demais. E o que fazer? Vamos lá agora. Tem solução nisso, pastor? O que fazer para não entrar no cansaço espiritual?
Você lembra que o apóstolo Paulo falava que ele dizia que ele levava o seu corpo, a sua vida em sujeição? Por quê? Porque aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo, e aquilo que ele não queria fazer, ele não fazia, né? E vice-versa. Por quê? Porque a carne sempre lutava. O apóstolo Paulo tinha um combate constante com a carne dele. Né? Alguns falam que o espinho na carne é justamente algumas situações desse nível. Né? Então Paulo tinha um combate muito forte. Ele falava que, ele dava a entender que ele meio que se batia, né? Ele batia na carne, literalmente falando. Ele batia na carne para tentar levar a carne em sujeição, porque o apóstolo Paulo tinha dificuldade de levar a carne em sujeição. Por quê? Porque a carne sempre quer pender para as coisas da carne. Então eu acho que o primeiro passo é você entender que a carne é fraca. E que se você marcar toca, como diz a gíria aí fora, se você não levar isso a sério, se você brincar com a tua vida espiritual, se você brincar com a tua carne, você vai entrar em cansaço espiritual. Você vai cair na cilada de Satanás. Você vai quebrar a lei de Deus, a lei não, mas a norma de Deus que está no manual, que diz que você foi feito para descansar também. Mas não descansar de Deus. Descansar de coisas que o diabo te oferece para te afastar de Deus. Excessos que acontecem na tua vida e que você não sabe dizer não. Você está entendendo? Então, eu acho que o primeiro passo é você entender que existe uma ordem de Deus. Descansa. Porque o excesso, a correria, aquela vida intensa, aquela correria toda atrás de dinheiro, atrás de pagar as contas, atrás de conseguir se movimentar, é bom, com certeza, e tem que pagar as contas, tem que fazer isso, fazer aquilo, com certeza. Não estou discordando disso. Mas o excesso disso pode ser perigoso, pode afastar você de Deus. Pode destruir a tua família. Pode levar a tua família para um nível de amor e alegria, para um nível de aparência somente. Por quê? Porque destruiu. E sabe o que acontece quando a família está em casa junto? A mulher vai para a casa da mãe, o marido vai para a casa não sei de quem, vai para outro lugar, e aí o que acontece? A família não está unida. E quando estão os dois unidos em casa, um está lavando louça, outro está lavando o carro. Você sabia que na Covid foi os dois maiores índices de pesquisa, eu pesquisei isso, os dois índices maiores que aconteceram na Covid foi o índice de divórcio. Nunca o mundo teve tanto divórcio como na Covid por causa da quarentena. Ponto número 1. Segundo, o maior índice de crentes se desviando das igrejas foi na época de Covid. Sabe por quê? Porque muitos estavam apegados nesse movimento bonito aqui, ó, que acontece na igreja, mas não em Jesus. Quando você está apegado só no movimento, que é bonito, é gostoso esse movimento, essa alegria, essa coisa bacana que a gente está vivendo aqui hoje, é muito bacana. Mas quando você vem para a igreja só por causa desse movimento, e não por causa de Jesus, você não fica muito tempo. Você se desvia logo logo. Então, o que fazer para eliminar esse cansaço? Entenda a tua estrutura. Você foi feito para obedecer o mandamento que é para descansar. Pare de abraçar tudo, inclusive dentro da tua igreja. Eu conheço, os meus obreiros que são nota 10, meus obreiros. Mas se deixar, tem uns que querem abraçar tudo. Tem uns que não querem folga para nada. Não querem folgar. E não é pelo muito fazer. Mas é fazer com excelência e dentro do propósito que Deus tem com a tua vida e dentro do teu chamado. Você está entendendo? Então, entenda esse lado criacional de Deus, entenda a tua estrutura. Segunda coisa, seja seletivo em tuas batalhas. Aprenda a dizer não. Pare de querer agradar todo mundo. Aprenda a dizer não. Porque se tudo que você abraçar para agradar o teu chefe, agradar o teu pastor, agradar a tua esposa, o teu marido, agradar lá a tua mãe e teu pai, agradar lá o teu vizinho, agradar sei lá quem for,
O mais próximo que seja de você, você vai o quê? Viver cansado. Aprenda a dizer não. Seja seletivo. Quando você é usado demais pelas pessoas, você começa a sair do especial para ir para o comum. Sabia disso? Existem dois níveis, o especial e o comum. Quando você começa a ser pau para toda obra, abraça tudo, você sai do nível espiritual e passa para o nível comum. E o nível comum ninguém respeita mais. Saia do comum e vá para o especial. Terceira coisa, fique dentro do seu propósito. Pare de atirar para tudo quanto é lado. Ei, foca! Como é que Deus vai abençoar você que quando Deus está trazendo a bênção, você está lá do outro lado lá? Meu filho, tu não pediu isso para mim? Mas como? Tu já largou isso aqui, já abandonou, está lá do outro lado já. Então foca! Foca naquilo que Deus tem como propósito para a tua vida. Foca naquilo que Deus te chamou, foca no propósito de vida. Para de querer atirar para tudo quanto é lado. Você nasceu com um propósito, você nasceu com um chamado, você nasceu com uma direção de Deus. Então para de querer abraçar tudo. Se perguntar para a pessoa, o que você sabe fazer? Eu sei fazer de tudo um pouco, então não sabe fazer nada para mim. Qual é a tua especialidade? Eu sou bom nisso. Agora sim. Agora eu confio em você. Porque quem sabe fazer tudo, não sabe fazer nada. Não se especializou em nada. Quem sabe fazer tudo, nunca se especializou em nada. Se eu perguntar para você, o que você é bom? Na igreja, o que você é bom nos dons espirituais? No teu trabalho, o que você é bom? Qual é que você é o cara assim? Se eu pensar que agora, o primeiro nome que vem na minha cabeça é você. Se eu tenho uma empresa e quero contratar, por exemplo, um técnico em eletricidade, na hora, o primeiro nome que eu tenho que pensar é eu, se você é técnico em eletricidade. Agora, se eu dizer, não, vou chamar o fulano, porque o fulano é pedreiro, é carpinteiro, é eletricista, é encanador, sabe? É abridor de poço, é o cara que bota cerca, é o cara que faz de tudo. Esquece ele. Eu preciso de um especialista em eletricidade na minha empresa, porque ela tem um padrão ISO 9001, que é o padrão de qualidade. Eu não posso pegar uma pessoa que faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Se eu pensar um segundo pastor me auxiliando aqui, quem é que eu vou pensar? Eu, pastor, eu canto, eu prego, eu chuto, eu cabeceio, eu cuido do estacionamento, eu cuido lá das crianças, eu faço tudo que eu sirvo para ser. Não, para aí. O que você é bom? O que Deus te chamou para fazer? Qual o propósito? Você está entendendo? Então, o grande problema do nosso cansaço espiritual é porque nós vivemos longe do propósito de Deus. Aí cansa. Aí o diabo cansa, porque o diabo sabe que você não sabe para onde está indo, que você está perdido, que você está andando em círculo. Você está entendendo? Quem não sabe para onde vai, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O que eu tenho que fazer, pastor? Vou dar uma receita minha. Ou você acha que eu não canso também? Eu canso também espiritualmente. Eu canso, sou um ser humano. O que eu faço? Eu sou um camarada que estou sempre jejuando e orando. Meu irmão, eu não daria jejum direto e oração direto. No mínimo de 15 dias subindo no monte, orando direto, passando a manhã toda ou a noite toda, orando. Orando. Por quê? Porque eu não posso, como pastor, me dar o luxo de perder para Satanás. Porque se eu abrir a guarda, ele me detona. Então, a minha vida é vigilância o tempo todo. Ei, isso é afastar-se da aparência do mal. É aprender a dizer não, é ser seletivo. Não pensa que eu digo tudo, não, eu digo sim para todo mundo, não. Eu preservo a minha saúde física, emocional e espiritual. Eu sei dizer não. E sei que o meu tempo maior é com Deus e com a sua palavra. Quando eu estou vivendo um tempo de cansaço, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou dormir, ou não vou me afastar da igreja, ou não vou querer abrir mão do meu chamado. Sabe o que eu vou fazer? Quando eu estou em crise existencial, estou cansado, estou desanimado, vou para a oração. Jejum, oração.
Sabe por quê? Vou provar isso biblicamente para nós finalizar. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, disse o Senhor Jesus. E por que Jesus falou vinde a mim? Porque ele também percebeu que as pessoas cansam. Ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que Deus está fazendo? O que Jesus está fazendo? Ei, está cansado? Para de correr em círculo. Para de abraçar mais coisa. Para de tentar resolver isso sozinho. Vem a mim que eu vou te ajudar. Vem a mim, vem a mim. Quando o pastor Dalton está cansado, eu vou a ele, jejum e oração. Relacionamento. Vou para lá, tiro lá, né? Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Você está entendendo? O que a gente faz quando está cansado? Quer sair da igreja, quer se afastar de tudo, vem no culto uma vez por mês, não lê a Bíblia, não ora. A gente faz exatamente o oposto que a Bíblia está falando aqui agora. A gente não vem até Jesus. A gente se afasta de Jesus. E aí é o motivo da queda. Porque aí Satanás ele intensifica a luta contra você quando percebe que o plano dele está dando certo. Você está entendendo? Então qual é a receita do cansaço espiritual, pastor? Bota lá o texto, lá, Isaías 40 de novo, para nós. Qual é a receita então, pastor? Primeiro, venha até o Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele que fortalece o cansado. E é Ele que dá grande vigor. E é o que está sem forças. É Ele! Não é o pastor Dalton, não. Eu sou um homem também. É Ele. Então, vinde a mim para quê? Para que você receba o fortalecimento. De novo, você que está cansado. Você que está pensando em desistir de tudo. Você que quer chutar o pau da barraca. Você que não aguenta mais. Você que acha que a igreja é o culpado das tuas crises. Você que acha que Deus é o culpado. Você que acha que o pastor é o culpado. Vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim que eu quero te fortalecer. Eu quero abrir os teus olhos, porque a tua canseira está te cegando. Está fazendo você ver pelo em ovo. A tua canseira está fazendo você ser usado por Satanás. A tua canseira está afastando você de quem pode ajudar você. Então venha a Ele. Amém? E eu quero orar por você agora aqui. Vamos colocar de pé? Eu quero orar por você antes da Santa Ceia. Segura um pouquinho, que hoje eu culto um pouquinho mais, né, um pouquinho mais longo só. Aguenta aí. Né? Quando é casamento, a gente passa a noite comendo lá e fazendo festa. É ou não é? Quando o culto passa 5 minutos, eu fico nervoso. Eu não venho mais nessa igreja. Aguenta aí, segura aí. Amém? Eu vou orar por você agora. Fecha os teus olhos. Apaga essa luz de trás aqui. Eu quero orar por esse pessoal. Só que essa minha oração vai ser diferente hoje. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu acredito que o primeiro cansaço que nós temos é o cansaço de uma vida sem Deus. Ou o cansaço de uma vida distante de Deus. Ou de uma vida que parece que eu estou com Deus, mas eu não estou. E eu quero convidar você que esta noite, primeiro essas pessoas, eu quero orar aqui. Eu estou sentindo de Deus. Eu quero chamar você essa noite que quer entregar a tua vida para Jesus, porque não existe se libertar do cansaço se Jesus não estiver na tua causa. Então eu quero orar por você que está rapidamente aqui, por causa do nosso tempo. Eu quero orar por você que não aceitou Jesus, você vem aqui à frente, e você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Amém? Amém? Você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, pode vir à frente também. Hoje, pastor, eu quero que o meu cansaço saia, pastor. Então se reconcilie, meu irmão, que Ele vai te ajudar na tua carga. O que é se reconciliar? É o momento que um dia você se afastou por algum motivo, se distanciou, e agora é a hora de você fazer as pazes, a hora de você voltar com Deus. Amém? Vem aqui rapidinho que eu vou orar por você. Alguém mais quer entregar a vida para Jesus ou se reconciliar essa noite? Hoje é a noite de você se reconciliar. E o que é reconciliar, pastor? É voltar para os caminhos de Deus. É começar a dizer: Senhor, zera a conta aí, porque eu quero começar de novo. E quero começar da maneira certa dessa vez. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu conto com a tua ajuda.
E o que é aceitar Jesus? É aquele momento em que você reconhece que sozinho esse cansaço não vai passar. Sozinho esse cansaço só vai piorar. Eu quero orar por você aqui agora. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, quero nesse momento orar pelos teus filhos, Pai. Declarar, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, que todo o mal, Senhor, está quebrado aqui. Toda obra contrária, toda obra de amarração, toda obra de tranqueira, Senhor. Teu filho está aqui, Senhor, tendo um particular contigo, Senhor. Aceita, Senhor, esta vida, Senhor. Continua, Senhor, no processo de salvação desta vida, Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus. Também teu filho, meu Deus, que está aqui, Senhor, nesse processo, Pai, que precisa passar, Senhor. Esse processo de salvação. Ajuda ele, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Deus querido. Abençoa tua filha, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, trabalhando na vida da tua filha, Senhor. Nesse processo de salvação. Às vezes, Pai, estamos cansados pelas lutas e dificuldades. Mas o Senhor, Pai, não esqueceu da tua filha, Senhor. Vinde a mim, diz o Senhor. O Senhor não esqueceu dela. Pai, abençoa tua filha também, Senhor. Ajuda nesse processo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Vamos participar da Santa Ceia. Antes de participar da Santa Ceia, vamos rapidamente receber os novos membros e vamos participar da Santa Ceia e vamos embora para casa, tá bom, pessoal? Amém?